O macOS é o sistema operacional moderno que alimenta todos os computadores Macintosh, desde o Mac Mini até o iMac Pro, mas os sistemas operacionais clássicos do Macintosh, Mac ou S9 e anteriores, é o que focaremos neste vídeo. Como parte do objetivo da Apple de criar um computador com simplicidade semelhante a um eletrônico de uso cotidiano, não há distinção entre o software do sistema operacional e o hardware em que ele é executado. Por causa disso, as primeiras versões do sistema operacional não tinham nomes específicos, então os números de versão do sistema operacional são baseados no Finder e nas versões do arquivo do sistema. O software do sistema Macintosh foi introduzido junto com o Macintosh 128 original, em 24 de janeiro de 1984. Muitos aplausos a Steve Jobs. Na verdade, a salva de palmas que se seguiu à sua introdução foi uma das mais longas da história registrada. Essa iteração inicial do sistema operacional Mac foi simplesmente chamada de software de sistema Macintosh, embora mais tarde, fosse chamado de acordo com as versões mais recentes fossem lançadas. Muitas pessoas afirmaram erroneamente que este sistema operacional foi o primeiro a apresentar um cursor com uma interface gráfica do usuário, mas esse título pertencia ao Apple Lisa. O sistema introduziu muitos recursos que permaneceriam em iterações posteriores até hoje. Alguns deles incluíam o Finder, um gerenciador de arquivos responsável por iniciar aplicativos e o gerenciamento geral de arquivos, discos e volumes de rede pelo usuário. A barra de menus também era uma parte nova e revolucionária do sistema operacional, semelhante à encontrada no Lisa OS. A barra de menus do Macintosh tinha 5 cabeçalhos básicos quando na área de trabalho, menu Apple, arquivo, editar, exibir e especial, embora as opções da barra de menus mudassem dependendo do aplicativo em uso, o sistema também apresentava 7 acessórios de mesa, como o despertador que poderia ser usado como um alarme real. O computador emitiria um bip na barra de menu e piscaria quando o horário definido para o alarme fosse atingido. Também pode ser usado como uma maneira mais fácil de definir a hora e a data no computador. O segundo, foi uma calculadora básica de 10 botões capaz de adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Em terceiro lugar, um painel de controle pode ser usado para ajustar algumas das configurações do computador, como volume, velocidade do clique duplo, sensibilidade do mouse e plano de fundo da área de trabalho no Macintosh. No Macintosh 128K, Macintosh 512K e Macintosh Plus, o brilho da tela era controlado por uma roda de ajuste mecânico abaixo da tela, não no painel de controle do software. O que tornou o painel de controle original único em relação às versões posteriores foi a ausência de qualquer texto. A Apple fez isso para demonstrar que a interface gráfica do usuário do Macintosh. Em quarto lugar, usada para mostrar o layout do teclado original do Macintosh, embora não incluísse atalhos de teclado que pudessem ser obtidos com teclas modificadoras como Shift, Option e Comando. O quinto, era um bloco de notas que salvava o texto digitado no disquete, e várias páginas de anotações também podiam ser escritas. O sexto, era um quebra-cabeça de slides básico de 15 peças semelhante aos quebra-cabeças de imagens encontrados em versões posteriores do sistema operacional Macintosh. E finalmente o Scrapbooker, que era como uma biblioteca recortar, copiar e colar. Você pode armazenar seleções de texto e fotos para transferir para outros aplicativos. Os aplicativos disponíveis para compra no Macintosh incluíam Mac Paint, Mac Write, Mac Project, Mac Terminal e Microsoft Word. Uma diferença entre acessórios de desktop e aplicativos é que vários acessórios de desktop podem ser executados ao mesmo tempo, mas apenas um aplicativo pode ser executado por vez. Isso se deve à quantidade limitada de RAM e à falta de um disco rígido interno no Macintosh original. Além disso, os itens da lixeira eram excluídos permanentemente quando o computador era desligado ou um novo aplicativo era carregado. O tamanho total do arquivo do sistema era de cerca de 216 kilobits e continha 6 sistemas de arquivos que incluíam a mesa, acessórios, localizador, área de transferência e gravador de imagens, impressora, driver, álbum de recortes e bloco de notas. Um disquete separado incluía uma visita guiada ao Macintosh, que continha demonstrações tutoriais do sistema Macintosh, bem como programas de treinamento para aprender a usar o mouse e o Finder. Também foi incluída uma fita cassete de áudio de 33 minutos projetada para rodar junto com as demonstrações como um complemento ao disquete. O
Os sistemas 2 a 4 adicionaram recursos úteis ao Macintosh, mas nenhum continha nada de monumental. O sistema 2 adicionou suporte para Apple Talk, que permitia que uma rede local de computadores Macintosh fosse conectada sem a necessidade de um roteador ou servidor centralizado. O sistema 2 também introduziu suporte para o gravador a laser e adicionou um sistema de arquivos hierárquico que permitiu que os diretórios de arquivos fossem pesquisados rapidamente, independentemente do tamanho. O sistema 3 foi introduzido com o Macintosh e implementou oficialmente unidades de inicialização HFS 800K e suporte para várias novas tecnologias, incluindo scans e compartilhamento da Apple. O sistema 4 foi lançado com o Macintosh SC e o sistema 4.1 foi enviado primeiro com o Macintosh 2. Essas novas máquinas exigiam suporte de software para os primeiros slots de expansão, barramento Apple Desktop, discos rígidos internos, monitores coloridos externos e o primeiro processador Motorola. Como eu disse antes, esses lançamentos de sistema operacional só podiam executar um aplicativo por vez, exceto acessórios de desktop, embora shells de aplicativos especiais, como Multimac ou Switcher, pudessem contornar isso no final de 1987. A Apple produziu um pacote intitulado Apple Macintosh System Software Update 5. Pela primeira vez, o sistema operacional Macintosh foi oferecido como um produto de varejo distinto que incluía 4 discos de 800K em 3 manuais a um custo de $49 americanos. Enquanto a caixa do produto apresentava essa atualização para o sistema operacional como a versão 5, esse número não aparecia no próprio software. 3 dos 4 discos, ferramentas do Sistema 1, ferramentas do Sistema 2 e utilitários 1, eram todos inicializáveis e o usuário podia inicializar a partir de qualquer disquete. Continha as ferramentas de que o usuário precisava. Por exemplo, as ferramentas do Sistema 2 eram o único disco com drivers de impressora e utilitários. 1 era o único disco com primeiros socorros de disco e configuração de disco rígido da Apple. Como os discos eram chamados de ferramentas do sistema, os usuários e a imprensa geralmente se referiam a esta versão como ferramentas do Sistema 5. A principal característica do Sistema 5 era o Multifinder, uma extensão que permitia ao sistema executar vários programas ao mesmo tempo, mas os usuários podiam optar por desativá-los. Multifinder e Stick executando um aplicativo por vez. Também incluído no Sistema 5, foi pela primeira vez o instalador, uma ferramenta que pode ser usada para atualizar uma pasta do sistema anterior para uma nova versão. Como o instalador geralmente visava um disquete, o usuário precisava indicar em qual Macintosh o disquete seria usado para que os painéis de controle corretos pudessem ser incluídos. O instalador também pode ser usado para atualizar os drivers da impressora. O software do Sistema 5 ficou disponível por um período muito curto e apenas em alguns países, incluindo Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus. Software do Sistema 6 foi uma versão de consolidação do software do sistema Macintosh produzindo um sistema operacional completo, estável e duradouro. Um dos poucos recursos introduzidos no Sistema 6 foi um novo utilitário chamado Macromaker. Ele permitia aos usuários gravar entradas de mouse e teclado como macros. O Macromaker tinha uma interface de usuário exclusiva que visava aparecer e agir como um gravador. Foi um ótimo conceito, mas deixou muito a desejar. O Macromaker foi criticado por sua falta de recursos quando comparado ao Automac 3 da Microsoft, que já estava disponível comercialmente em 13 de maio de 1991. O Sistema 7 foi uma grande atualização em relação ao Sistema 6, adicionando uma reformulação da interface do usuário, novos aplicativos, melhorias de estabilidade e muitos novos recursos. A era do Sistema 7 viu inúmeras mudanças na plataforma Macintosh, incluindo uma proliferação de modelos Macintosh. Essas mudanças, além da popularização da internet, contribuíram para o aumento do uso de computadores e redes. Uma das características mais importantes do sistema 7 era o suporte à memória virtual, que anteriormente só estava disponível como um complemento de terceiros. Acompanhar isso foi um movimento necessário, a memória de 32 bits necessária para as quantidades cada vez maiores de RAM disponível. Para facilitar a transição, o painel de controle de memória continha uma chave para desabilitar o recurso de 32 bits, permitindo a compatibilidade com aplicativos mais antigos.
Outras edições notáveis do Sistema 7 foram construídas em multitarefa cooperativa e a capacidade de criar alias e semelhantes atalhos que foram introduzidos em versões posteriores do Microsoft Windows. As extensões do sistema foram aprimoradas ao serem movidas para sua própria subpasta em System 7.5, a Apple incluiu o gerenciador de extensões. Anteriormente, um programa de terceiros que simplificava o processo de ativação e desativação de extensões. O Apple Menu, anteriormente limitado a acessórios de mesa e Sistema 6, tornou-se de uso mais geral. O usuário agora pode fazer com que pastas e aplicativos usados com frequência ou qualquer outra coisa que desejem apareçam no menu, colocando aliases para eles no Apple subpasta do item de menu. O System 7 também introduziu o script da Apple, uma linguagem de script para automatizar tarefas de desenho rápido de 32 bits com suporte para a chamada de imagem de cores reais, anteriormente disponível como uma extensão do sistema TrueType e padrão de fonte com contorno. A lixeira no System 6 e versões anteriores esvaziava-se automaticamente ao desligar no computador ou ao iniciar um aplicativo. Mas no System 7, a lixeira tornou-se uma pasta oculta especial, permitindo que os arquivos permanecessem nela durante as reinicializações até que o usuário escolhesse deliberadamente dar o comando de esvaziar a lixeira. O macOS 8 foi lançado em 26 de julho de 1997, logo após o retorno de Steve Jobs à empresa. Foi lançado principalmente para manter o macOS avançando durante um período difícil para a Apple. Inicialmente planejado para ser macOS 7.7, foi renomeado para macOS 8 para explorar uma brecha legal e cumprir o objetivo de encerrar os fabricantes terceirizados licenciados para o Sistema 7, e assim desligar o mercado de clones do Macintosh. O macOS 8 adicionou vários recursos do projeto Copela abandonado, deixando o sistema operacional subjacente inalterado. Um Finder Multitriad foi incluído para que os arquivos agora possam ser copiados em segundo plano. A aparência da interface gráfica do usuário foi alterada para uma nova aparência em escala de cinza sombreada chamada Platina. A capacidade de alterar os temas de aparência, também conhecidos como skins, foi adicionada ao novo painel de controle, embora a Platina fosse o único tema enviado. A Apple vendeu 1,2 milhão de cópias do macOS 8 em suas 2 primeiras semanas de disponibilidade em 3 milhões em 6 meses. Por causa das dificuldades financeiras da Apple na época, houve um grande movimento popular entre os usuários de Mac para atualizar e ajudar a salvar a Apple. Até mesmo alguns grupos piratas se recusaram a redistribuir o sistema operacional não licenciado. O macOS 9 foi a última grande revisão do clássico sistema operacional Macintosh e foi lançado em 23 de outubro de 1999. Foi uma evolução constante do macOS 8, já que os primeiros lançamentos de desenvolvimento do macOS 9 foram numerados como 8.7. O macOS 9 adicionou suporte aprimorado para a rede sem fio AirPort e foi introduzido no início da implementação do suporte a vários usuários. Embora não fosse um verdadeiro sistema operacional multiusuário, o macOS 9 permitia que vários usuários de desktop tivessem seus próprios dados e configurações do sistema, e um mecanismo de pesquisa Sherlock aprimorado adicionado vários novos plugins de pesquisa. macOS 9 também forneceu implementação e gerenciamento de memória aprimorados. O AppleScript foi aprimorado para permitir o controle de TCP, IP e rede. O macOS 9 também incluiu um recurso de atualização de software online da Apple para encontrar e instalar facilmente atualizações para o sistema operacional e hardware. Outros novos recursos incluídos no software de criptografia FlyFile com assinatura de código e tecnologias Keychain, redes remotas e pacotes de servidor de arquivos e uma lista muito aprimorada de drivers USB. O macOS 9 também adicionou algumas tecnologias de transição para ajudar na aplicação. Os desenvolvedores adotaram alguns recursos do macOS 10 antes da introdução do novo sistema operacional ao público. Isso incluiu novas apps para o sistema de arquivos e o agrupamento da Carbon Library que os aplicativos podem vincular em vez das tradicionais bibliotecas de API. Os aplicativos adaptados para fazer isso também podem ser executados nativamente no macOS 10. A atualização final para o sistema operacional Macintosh clássico foi a versão 9.2.2. Lançado em 5 de dezembro de 2001. Gostou?
Deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Até já!